Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia. Queridas irmãs, queridos irmãos, dou-vos as mais cordiais boas-vindas a mais um estudo bíblico Raio-X da Bíblia. Vamos começar com um momento brevíssimo de oração, recitando um hino da liturgia das horas, das vésperas do tempo da Quaresma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olhai, Senhor, a noite que nos cobre, a fúria do pecado sobre a terra. Olhai a injustiça, olhai a guerra, olhai para o cativo e para o pobre. Olhai a humanidade dividida, olhai os transviados, os sem norte. A força da mentira, o erro, a morte, e sobretudo o amor faltando à vida. Rebanho sem pastor nos montes bravos. Que seremos sem vós neste deserto? Sem vós, ó Cristo, neste mundo incerto, não somos homens livres, mas escravos. Salvai, Senhor, o vosso povo aflito, que nos seus próprios erros vive errante. Da morte libertai-nos triunfante, como Israel salvastes do Egito. Da morte e do pecado libertai-nos, Senhor. Contritos esperamos vossa Páscoa de amor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, irmãos, o nosso tema hoje é o número 40 e as expectativas de Deus na Quaresma. O número 40 e as expectativas de Deus na Quaresma. Ora, queridos ouvintes, vocês sabem que os números na Bíblia, alguns têm um significado literal e outros têm um significado simbólico. Vocês sabem que a Bíblia usa números. A linguagem da Bíblia usa muitos números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100, 500, 1000. Então, nos textos bíblicos encontramos muitos números. Agora, em alguns casos, o significado do número é literal. Quer dizer, é segundo a informação que o autor quer passar. É tal qual, assim como a informação que o autor passa, então é a mesma que o ouvinte é chamado a captar. Isso aqui é um significado literal. Podemos tomar um exemplo do Antigo Testamento, o livro dos Números 1:1. O livro dos Números, capítulo 1, versículo 1, diz: no segundo ano, depois da saída dos israelitas do Egito, então, no segundo ano, esse é o número 2. Quer dizer, foi mesmo no segundo ano. Aí o significado é literal. Depois continua o texto dizendo: no dia 1º do segundo mês.
Então, não é simbólico. Aí o significado é literal, é no primeiro dia, não é no segundo dia, nem terceiro dia, nem quarto dia, é primeiro dia do segundo mês. Então, esse é um uso literal do número na Bíblia. E tem muitas passagens bíblicas em que o número é usado de uma forma, digamos, com significado literal. Mas também há muitos outros casos em que o número tem significado simbólico. Eu só posso tomar um discurso de Jesus, por exemplo, tomar o exemplo de um discurso de Jesus em João 17:21, quando Jesus diz na oração a Deus, seu Pai, Jesus diz que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em união comigo e eu estou em união contigo. Aqui temos o número nesta oração de Jesus, o número 1, que todos sejam um. Aqui o significado não é literal, é simbólico. Simboliza a unidade. Jesus está a rezar para que haja unidade nos seus discípulos, mas não é o significado literal de que todos os discípulos vão se somar e ficar só uma pessoa só. Isso seria um sentido literal, mas aqui é um sentido simbólico, o significado simbólico. Esta é uma breve introdução, irmãos e irmãs, uma introdução ao uso dos números na Bíblia, que não é o nosso tema de hoje. Esta é só uma introdução que de fato nos ajuda a nos colocar no número 40. Eu dizia que há muitos números na Bíblia, mas hoje nós vamos abordar apenas o número 40. Agora, aqui também é muito importante saber que o significado é simbólico às vezes, mas é também literal. Mas nós vamos hoje deter-nos apenas no significado teológico. Nós não vamos... seria interessante passar por todas as passagens, digamos, passar por todos os textos onde o número 40 aparece na Bíblia e ir distinguindo onde é que o significado é simbólico e onde é que o significado é literal. Mas não vamos fazer isso, não é o objetivo do nosso tema. Nós vamos deter-nos no significado teológico, a explicação teológica do número 40. Por quê? Porque é essa explicação teológica que nos leva a depois entendermos as expectativas de Deus, segundo o nosso tema. Então, nós não queremos sair fora do tema. Queremos permanecer no tema que nos propomos. Então, vamos ver o número 40 e as expectativas de Deus para a quaresma. Na quaresma, as expectativas que Deus tem. Então dizia, não nos vamos deter aqui a explicar se o número 40 é usado com significado simbólico ou com significado literal. Vamos nós diretamente ao significado teológico do número 40. Quer dizer, o que quer dizer uma explicação teológica ou um significado teológico? Quer dizer a mensagem sobre Deus. Isso é que é significado teológico. Então, vamos tratar o número 40 tentando descobrir a mensagem sobre Deus. Quer dizer,
a vontade de Deus para a humanidade. Isso é o que significa, digamos, fazer uma explicação teológica. Agora, nós sabemos também que a quaresma significa 40 dias. E a igreja, ao celebrar o tempo da quaresma, pretende recuperar não apenas os 40 dias da permanência de Jesus no deserto, mas é toda a teologia do número 40 na Bíblia. Portanto, durante a quaresma, é importante aprofundar o significado teológico do número 40, onde nós redescobrimos o que Deus espera de nós na quaresma. Quais as expectativas de Deus para mim? De fato, esta é a pergunta que vai nortear o nosso tema hoje. Quais as expectativas de Deus para mim no tempo da quaresma? E essas expectativas podemos extraí-las a partir do número 40. Então, o nosso foco não é a nossa expectativa para com Deus, o que eu espero de Deus na quaresma, mas é o que Deus espera de mim na quaresma. Então, eu insisto isso, não? Ao estudarmos o número 40 na Bíblia, o mais importante não é o que eu espero de Deus, mas o que Deus espera de mim. Por isso é que o tema é as expectativas de Deus na quaresma. Agora, só para matar a curiosidade, como temos feito em todos os nossos programas, matar um bocado a curiosidade, número 40 na Bíblia do Antigo Testamento, o número 40 em hebraico, a Bíblia do Antigo Testamento disse Arbaim. Arbaim é o número 40. Enquanto que no Novo Testamento o termo usado em grego é tessarakonta. Então, Arbaim no Antigo Testamento em hebraico, tessarakonta no Novo Testamento em grego. Ambas as palavras querem dizer número 40. Embora, como dizíamos, às vezes o significado é simbólico, mas há também vezes em que o significado é literal. Então, é importante, de vez em quando, tentar também aprender de cor estas expressões em hebraico e em grego. Arbaim é a palavra em hebraico, tessarakonta é a palavra em grego e designa o número 40. Então, passamos agora a tratar, a ver juntos as expectativas de Deus para conosco. Então a pergunta é: o que Deus espera de mim na quaresma? Dizíamos que íamos responder a esta pergunta partindo do significado teológico do número 40. Então este é o nosso procedimento
ir ao texto bíblico, onde é usado o número 40, e extrair do texto bíblico o significado teológico, e esse significado teológico é a expectativa de Deus para mim na Quaresma. Espero que esse nosso procedimento seja claro para todos. Vamos ao texto bíblico, alguns textos bíblicos onde é usado o número 40, extraímos do texto bíblico o significado teológico do número 40, e já dissemos que significado teológico quer dizer a mensagem de Deus para a humanidade ou as expectativas de Deus para com a humanidade. Primeira expectativa de Deus. O que é que Deus espera de mim? Primeira expectativa, renovação. Se tomamos Gênesis 7:4, lemos o seguinte: dentro de 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e exterminarei da superfície da terra todos os seres que eu fiz. Deus, neste texto, Gênesis 7:40, vai renovar todos os seres que ele criou, fazendo o quê? Fazendo chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. É aqui onde encontramos o termo, já que é Antigo Testamento, encontramos o termo Arbaim. Arbaim quer dizer 40 dias e 40 noites. Aqui o significado teológico do número 40 aqui é mesmo da renovação, o tempo da renovação. Então, o que é que Deus espera de mim na Quaresma? Deus espera de mim renovação. A minha vida deve ser renovada, transformada, regenerada. Esta é a expectativa de Deus, a primeira expectativa de Deus para conosco, para com o cristão. Vida renovada, vida transformada, vida regenerada. Então, a Quaresma tem sentido se nós formos ao encontro das expectativas de Deus. Repito, a primeira expectativa é renovação. E a resposta é a resposta à pergunta-chave que vai acompanhar o nosso estudo bíblico de hoje. O que é que Deus espera de mim na Quaresma? O que é que Deus espera de mim na Quaresma? Então, renovação. É importante para que o fato de que para que haja renovação é Deus que faz chover sobre a terra. Deus faz chover sobre a terra. Para nós hoje não é a chuva, esta chuva de que fala o livro do Gênesis no sentido teológico, não é a chuva de água que vem estragar o mundo, mas é a chuva da sua graça, a chuva
dos seus dons, a chuva, sobretudo a chuva da sua palavra. A palavra de Deus chove sobre nós. Quer dizer que recebemos-la em abundância. E essa palavra de Deus leva-nos à renovação. Então, esta primeira expectativa de Deus. Então, acolher a chuva abundante da palavra de Deus, que vem renovar 40 dias e 40 noites, quer dizer com abundância e sem parar, chove sobre nós a palavra do Senhor. Isso é verdade. Durante a quaresma e também depois da quaresma, ninguém pode queixar-se. Um cristão que vai à missa, vai às celebrações, ou um consagrado, uma consagrada, reza todos os dias, de manhã, de noite, ao meio-dia, às refeições, chuva da palavra de Deus, com contato constante com a palavra de Deus, 40 dias, 40 noites, sem parar. Então, isso significa que a palavra de Deus chove sobre nós. Então, o que é que Deus espera de mim perante toda essa chuva da sua palavra? Deus espera de mim renovação. Segunda expectativa de Deus, intimidade com Deus. Intimidade com Deus. E o texto que nos ajuda de fato a compreender esta segunda expectativa é Êxodo 24:18. Êxodo 24:18. Aí diz que Moisés passou 40 dias de jejum no Monte Sinai a sós com Deus. Com Deus. Vamos ler o texto. Vamos ler o texto do Êxodo 24:18. É belíssimo. Moisés penetrou na nuvem e subiu a montanha. Ficou ali 40 dias e 40 noites. Dizia, então, o número Arbaim, o número Arbaim acompanha-nos, não é? Arbaim, 40 dias e 40 noites. Moisés penetrou na nuvem. Estamos a ler Êxodo 24:18. Moisés penetrou na nuvem e subiu à montanha. Ficou ali 40 dias, Arbaim, noites. 40 dias e 40 noites. Agora, irmãos, então aqui a segunda expectativa é intimidade com Deus. E se vocês forem aqui a ver bem os verbos usados, primeiro, Moisés penetrou na nuvem. Segundo, subiu a montanha. Terceiro, permaneceu ali 40 dias e 40 noites. Então, penetrou na nuvem. A nuvem era, no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, a nuvem representa a presença de Deus. Então, Moisés penetrou na nuvem, na presença de Deus, Yahweh. Moisés entra, sobe a montanha, o Monte Sinai, não é? Sobe e lá permanece. 3 verbos. Penetrar na montanha, entrar na presença do Senhor, subir a montanha, quer dizer, vencer obstáculos, neste estar com Deus, depois permanecer 40 dias a conversar com Deus, intimidade com Deus. Então, o que Deus espera de mim na quaresma? Intimidade com Ele, a capacidade de permanecer 40 dias, 40 dias, quer dizer, muito tempo permanecer com o Senhor, intimidade com Deus, não fazer orações assim a correr. Eu gostaria aqui de abrir dar um exemplo, por exemplo, como são feitas as orações da Via Sagra.
A Via Sagra é mesmo a correr nas comunidades, as estações da Via Sagra, tudo a correr, a ler rapidamente, a ler depressa as estações e pronto, aquilo parece uma simples encenação, um teatro. Não sei se a Via Sacra de fato leva-nos à intimidade com Deus. Irmãos, o que Deus espera de nós é, durante a Quaresma, intimidade com Ele. Basta estarmos a despachar orações, despachar Pai Nosso, Ave Maria, glória ao Pai, Pai Nosso, Ave Maria, glória ao Pai, tudo depressa, tudo despachado. Não há intimidade com Deus. Então, este é um dos grandes desafios, é uma das expectativas de Deus. O que é que Deus espera de mim? Deus espera de mim, de ti, querido irmão, querida irmã, ouvinte, intimidade com Ele. Ir descer ao mais profundo, dialogar com Deus, coração com coração. Coração com coração. Então, essa capacidade de sentar-se e falar com Deus a partir do mais íntimo de mim mesmo. Esta intimidade até pode ser com palavras. Eu posso conversar com Deus como meu amigo. De fato, Moisés falava com Deus como se fosse seu amigo, assim como amigos, conversava como amigos. Então, a capacidade de conversar com Deus como se fôssemos amigos, assim, face a face. Então, isso devemos fazê-lo na Quaresma, aprender a experimentar esta intimidade com Deus. Moisés, agora, é claro, é preciso sempre voltar a estes 3 verbos do livro do Êxodo que lemos, do texto, do Êxodo 24, 18. Não é? Primeiro, penetrar na nuvem. Quer dizer, a presença de Deus, entrar na presença de Deus. Depois, estando na presença de Deus, subir a montanha. Subir a montanha. Quer dizer, ir mais além de mim mesmo, mais além das minhas preocupações. Isso é o que significa montanha. Mais além do que estou a viver, mais além das minhas preocupações, das minhas tristezas, mais além daquilo que eu experimento cada dia. Depois, ficar aí a conversar com Deus. Então, este é um momento, digamos, muito privilegiado, um momento favorável de experimentar a intimidade com Deus. Então, Quaresma, irmãos, o que é que Deus espera de nós? Intimidade com Ele. Mas, insisto, para podermos chegar a esta intimidade, temos que primeiro penetrar na nuvem, entrar na presença de Deus, abandonar os maus pensamentos, abandonar as preocupações, sentar-se e entrar na presença de Deus, ir mais além de mim mesmo, quer dizer, subir a montanha e aí ficar conversando com Deus como se fossem 2 amigos. Terceira, irmãos, terceira expectativa de Deus. A pergunta, gostaria de recordar ainda, a pergunta-chave que nos acompanha, está norteando o nosso estudo bíblico de hoje. Terceira expectativa de Deus, espionagem do coração. Isto eu chamo espionagem. O que é espionar? Fazer espionagem. Ir, por exemplo, se um terreno, a gente vai lá ver o que tem e depois vem reportar, vem relatar. Né? De fato, isso que aconteceu no livro dos Números, capítulo 13, versículo 25 a 26. Né?
Números 13, 25 a 26, não? E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Aqui fala-se da terra prometida, a duração da espionagem da terra prometida foi de 40 dias. Então, aquele grupo que foi fazer espionagem, a maioria ficou no deserto. Então, aquele grupo que foi enviado à terra prometida para fazer espionagem e voltar e contar aos outros o que viram, o que havia lá na terra prometida. Então, espionagem. Então, daí eu tirei esta terceira expectativa de Deus, espionagem do coração, a capacidade de fazer espionagem do coração. Irmãos, há muito cristão que nunca faz espionagem do coração. Vivem, acordam de manhã, trabalham, têm filhos, comem, dormem, rezam, mas não fazem espionagem do seu coração. Não têm tempo para sentar e ver o que está acontecendo no seu coração. Passam a vida distraídos, festejam, comem, viajam, casam na igreja, fazem primeira comunhão, crisma, batizam-se, mas não têm tempo de fazer espionagem do coração. Quer dizer, ir ver, sondar o coração, rondar no coração e ver o que de fato está acontecendo no seu coração. Fazer essa, sei lá, seria um raio-x espiritual do coração, ver o que tem, o que está acontecendo, se está saudável o coração. Então, espionagem. O que Deus espera? A pergunta é essa. Qual é a expectativa de Deus para comigo no tempo da Quaresma? E eu devo fazer espionagem do coração. É o que Deus espera. Eu devo ter coragem para espionar o meu coração. Há corações preocupados, há corações magoados, há corações que não vivem em paz, há corações maus que maquinam iniquidade, corações maus que de fato o que tem lá é só inveja, é só maldade. Então é preciso, irmãos e irmãs, fazer espionagem, avaliar o que tem no seu coração. Espionagem do coração é a terceira expectativa. Vamos à quarta expectativa antes da pausa, antes do intervalo. A quarta expectativa de Deus na Quaresma é a abertura à correção de Deus. Abertura à correção de Deus. O texto iluminador é Deuteronômio 8, 2 a 5. Deuteronômio 8, 2 a 5. Vamos ler esse texto. Lembra-te, diz Yahweh, não é? Diz Moisés diz Moisés em nome de Deus, não é? Lembra-te de todo o caminho por onde o Senhor te conduziu durante esses 40 anos no deserto. Então, a ver ainda número 40, Arbaim, hebraico, durante esses 40 anos no deserto, para humilhar-te e provar-te, e para conhecer os sentimentos do teu coração e saber se observarias ou não os seus mandamentos. Versículo 3. Humilhou-te com a fome, deu-te por sustento o maná, que não conhecias nem tinham conhecido os teus pais, para ensinar-te que o homem não vive só de pão,
mas de tudo que sai da boca do Senhor. Você lembra-se? Essas palavras do livro do Deuteronômio, Jesus vai citá-las nas suas tentações, não? Quando ele repreende Satanás. Vai dizer, não só de pão vive o homem. Aqui está do livro do Êxodo, Jesus citava esta passagem. Então, a ver que Jesus conhecia a Bíblia. Versículo 4. Tuas vestes não se gastaram sobre ti, e teu pé não se inchou durante estes 40 anos. Versículo 5. Reconhece, pois, em teu coração, que assim como um homem corrige seu filho, assim te corrige o Senhor teu Deus. Então, Arbaim, 40 anos, tempo de correção de Deus. Então, o que Deus espera de mim? A abertura à correção de Deus. Irmãos, Deus corrige a humanidade, Deus corrige os seus filhos, Deus corrige aqueles que Ele ama. Abramos-nos à correção de Deus. Vocês perguntarão, como é que Deus nos corrige? Como é que Deus corrige os seus filhos? Agora, este é um tema muito complexo, que acho que não temos tempo para tratá-lo neste momento, mas é assim, simplesmente, as correções de Deus são todos os acontecimentos na vida, na nossa vida, alegres e tristes, sobretudo os acontecimentos tristes, sobretudo os acontecimentos tristes, são uma correção de Deus. Deus corrige, diz aqui o texto, assim como um homem corrige o seu filho, assim te corrige o Senhor teu Deus. Então, você, irmão, você, irmã, que está a passar por momentos tristes, momentos difíceis da sua vida, saiba, irmão, que você está a ser corrigido por Deus. Está a ser endireitado. Você está a ser endireitado. Há muitos acontecimentos tristes na vida, mortes, doenças incuráveis, doenças crônicas, dificuldades no lar, conflitos, discussões no lar, falta de entendimento. Cuidado, porém, eu não estou a dizer que Deus semeia isso, eu não estou a dizer que Deus é que divide o casal, é Deus quem faz com que o esposo seja infiel, é Deus quem faz com que a esposa seja infiel, é Deus que mata as pessoas e causa luto. Não é isso. Deus sim usa dos acontecimentos que têm outras causas. Deus serve-se desses acontecimentos para corrigir os seus filhos. Então, o que Deus espera de mim? A abertura à correção dele, a correção do Senhor. Então, irmão, irmã, se você está a ser corrigido, tome este tempo da Quaresma para abrir-se, para acolher com fé esse momento de correção, essa morte, essa separação, essas dificuldades no seu matrimônio, esses problemas com seus filhos. Você está a ser corrigido. Você está a ser corrigido. Esse conflito, essa discussão, essa falta de paz no seu lar, na sua comunidade religiosa, e essas discussões entre irmãos, sacerdotes, sei lá, irmãs consagradas, leigos, todos esses problemas devem ser vistos como correção de Deus. O que é que Deus espera de ti? O que é que Deus espera de mim? A abertura à correção de Deus. Façamos um brevíssimo momento de intervalo agora, um momento musical, e voltamos dentro de instantes.
No deserto da vida, tanto nos sentimos sós, sem sentido, sem rumo, sem forças para seguir. Permanece conosco, nós pedimos, ó Senhor, sob o véu da Eucaristia veio ficar. Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá fome. E o que crê em mim, sede nunca mais terá. Esta é a vontade de meu Pai. Quem vê o Filho e nele crê, tem vida eterna e eu ressuscitarei. No deserto da vida, sempre cremos ter razão. Pensamos dominar os mistérios de Deus, mas o Senhor nos surpreende. Se abaixa nossa condição, com humildade faz a vontade do Pai. Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá fome. E o que crê em mim, sede nunca mais terá. Esta é a vontade de meu Pai. Quem vê o Filho e nele crê, tem vida eterna que eu ressuscitarei. No deserto da vida, preferimos escolher que afasta de Deus e não lutar contra o pecado. Deus nos dá o pão do céu, que revigora as nossas forças. Nele encontramos o remédio para a alma. Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá fome. E o que crê em mim, sede nunca mais terá. Esta é a vontade de meu Pai. Quem vê o Filho e nele crê, tem vida eterna, eu ressuscitarei. Esta é a vontade de meu Pai. Quem vê o Filho e nele crê, tem vida eterna, eu ressuscitarei. Sejam bem-vindos, irmãos, à segunda parte do nosso raio-x da Bíblia de hoje. Estamos a tratar o tema do número 40 na Bíblia e as expectativas de Deus na Quaresma para conosco. Já vimos 4 expectativas na primeira parte. Primeira expectativa, repetindo, renovação. O que é que Deus espera de mim? Renovação. Segunda expectativa de Deus para comigo, intimidade com Ele. Terceira expectativa de Deus para comigo, espionagem do coração. A capacidade de ver o que é que está a acontecer no meu coração. O que é que tem lá? O que é que tem no coração? Coisas boas, más que estão dentro. Isso aqui é espionagem do coração. Quarta expectativa, a abertura à correção de Deus. E terminava eu convidando os estimados ouvintes que, se vocês estão a ser corrigidos por Deus, eis o tempo favorável, o tempo da Quaresma para aprender
a aceitar a correção de Deus, aceitar na fé a correção de Deus. Passamos à quinta expectativa: vida na paz. Vida na paz do Senhor. Juízes 1, 10 a 11. Juízes 1, o capítulo é Juízes 3. Juízes 3, 10 a 11. Diz o seguinte: o Espírito do Senhor desceu sobre Otoniel. Ele julgou Israel e saiu para a guerra. O Senhor entregou-lhe Cusã-Razataim, rei da Mesopotâmia, e sua mãe triunfou sobre ele. Versículo 11 que nos interessa. A terra teve 40 anos, Arbaim, ainda estamos no Antigo Testamento. A terra teve 40 anos de descanso, até que Otoniel, filho de Senés, morreu. Então, o que Deus espera do cristão na quaresma? Vida na paz. Basta de guerras, basta de discussões. Vida na paz do Senhor. 40 anos de descanso. Então, se pudéssemos, irmãos e irmãs, domesticar o nosso coração, que vive preocupado, e aprendermos a viver na paz do Senhor. O que Deus espera? Paz na família. Se a sua família não está em paz, reconcilie-se e viva na paz do Senhor. Você com a sua esposa, viva na paz do Senhor. Você com seu esposo, viva na paz do Senhor. Vocês, os dois, com os vossos filhos, vivam na paz do Senhor. Então esta é a quinta expectativa de Deus para conosco, que podemos aplicar também àqueles contextos de guerra, ao Moçambique e outros países que estão em guerra. A expectativa de Deus não é que continuemos só a jejuar e a rezar e a fazer vias sagras, não sei. Deus espera de nós vida na paz, compromisso sincero e sério com a paz, construir a paz nos corações das pessoas. Então, esta expectativa também é importante, não? Há muita gente que não vive na paz. Como dizíamos também antes, há muita gente violenta, muita gente agressiva, também nas famílias, há muita agressividade, esposos agressivos, esposas agressivas, filhos agressivos, netos agressivos, namorado agressivo, sempre agressivo com a namorada agressiva com... Então, é vida na paz. É a expectativa de Deus para contigo, para comigo, partindo de Juízes 3, 10, 11. Vamos, sem demora, à sexta expectativa, que também é muito importante: pregação forte. O que Deus espera? Deus espera de nós pregação forte. Que haja pregadores fortes. Se formos a ver Jonas 3, 4, 5, Jonas foi pela cidade, diz o texto, durante todo um dia pregando, dizendo que daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram nessa mensagem de Deus e proclamaram um jejum, vestindo-se de sacos, desde o maior até o menor. Irmãos, o que Deus espera dos cristãos? Pregação forte. As pregações têm sido muito suaves. Pregadores, pregadoras fortes. A capacidade de ser como Jonas. Ser direto, frontal
na pregação, daqui a 40 dias, não tinha papas na língua, Jonas. Diz, daqui a 40 dias, Nínive será destruída. E o resultado foi que os ninivitas creram na mensagem e converteram-se. O que Deus, insisto na pergunta, o que Deus espera de mim? Pregação forte. Irmão, prega forte. Pregação forte. Porque só assim as pessoas se convertem. Basta de pregações suaves. A pregação suave. Bom, também houve profetas que faziam pregações suaves, mas aqui, segundo a minha, digamos, a perspectiva que eu adotei hoje, é que a partir do número 40, a pregação deve ser forte. Os catequistas devem aprender a fazer uma pregação forte. Os animadores das comunidades, dos núcleos, devem ser pregadores fortes. Os padres, as irmãs, devem aprender a fazer pregações fortes, quer dizer, que tocam na ferida das pessoas, e as pessoas se convertem. Então, pregação suave, estar sempre a acarinhar as pessoas, a dar carícias, a soprar nas pessoas. Não, pregação forte. A igreja deve aprender a fazer pregação forte. A igreja, os catequistas, os jovens, os animadores, os consagrados, os padres, os bispos, todos, pregação forte. Poder abanar as assembleias, as audiências, o povo, que se sinta tocado na sua ferida, dizendo a verdade, como dizia Jonas, daqui a 40 dias Nínive será destruída. A mãe poder fazer uma pregação forte para o filho, o pai fazer uma pregação forte para os filhos, para que eles se endireitem. Então, pregação forte. Vamos à sétima e penúltima, porque são 8 expectativas. Sétima, capacidade de vencer o demônio e suas seduções. Esta é a sétima expectativa de Deus, a capacidade de vencer o demônio e suas seduções. Isso é o que Deus espera de nós. Se formos a ver Mateus 4, 1, 3, jejuou 40 dias e 40 noites, estão a falar de Jesus aqui, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, versículo 2, depois teve fome, versículo 3 diz, o tentador aproximou-se dele. Estão a ver aqui, que Deus espera de nós esta capacidade de ser como Jesus, não necessariamente estar de jejum 40 dias e 40 noites, mas esta capacidade de vencer o demônio e suas seduções. Muitos cristãos não são capazes de vencer o demônio e suas seduções. Muitos cristãos que até comungam, recebem a comunhão aos domingos, escutam a palavra de Deus, rezam o terço, vão às peregrinações, mas continuam fracos, não conseguem vencer o demônio e as seduções. Aqui também os jovens, gostaria de falar de modo especial para os jovens. Há muito jovem cristão que não consegue vencer o demônio e suas seduções. E o jovem cai na droga, cai no adultério, cai na fornicação, cai no roubo. Muitos pecados. Quer dizer, o jovem é cristão, até é catequista, é do acolhimento, do grupo do acolhimento, é do ministério da liturgia, mas não consegue vencer o demônio e as seduções do demônio. Então, o que é que Deus espera de mim? A capacidade de vencer o demônio e suas seduções durante esse tempo da Quaresma. E se formos a ver o texto que estamos a estudar, Jesus jejua 40 dias e 40 noites, depois tem fome e o tentador aproxima-se dele. Estão a ver? É quando Jesus tem fome que o tentador
aproxima-se dele. O tentador aproxima-se do cristão. O tentador aproxima-se do casado. O tentador aproxima-se do animador. Do animador da comunidade. O tentador não tem medo. Ele aproxima-se, é atrevido. O tentador aproxima-se ao animador, ao coordenador do ministério. O tentador aproxima-se do ministro extraordinário da comunhão, da ministra, do padre. O tentador aproxima-se também do sacerdote e da irmã. O tentador aproxima-se também do bispo. Espero que não esteja eu a exagerar, mas penso que sim. O tentador aproxima-se também do bispo, de todos nós. Então, cuidados, irmãos. Cultivemos durante a quaresma a capacidade de vencer o demônio. A última expectativa de Deus, vida com o ressuscitado. Se formos a ler Atos 1:3, e a ele se manifestou vivo depois da sua paixão, fala-se de Jesus aqui, e a ele se manifestou vivo depois da sua paixão, com muitas provas, aparecendo-lhes durante 40 dias. Aqui temos tesserakonta. Aqui temos já o grego, o grego tesserakonta, 40 dias, falando das coisas do reino de Deus. Jesus, então, apareceu durante 40 dias aos seus discípulos e falava-lhes do reino de Deus. Então, os discípulos estavam com ele experimentando os efeitos da sua ressurreição. Então, a vida, irmãos, com o ressuscitado. Irmãos, o Senhor ressuscitou durante o tempo de quaresma. O que é que temos que fazer? Viver com o ressuscitado, experimentar os milagres do ressuscitado na nossa vida, saborear a presença do ressuscitado, a saúde, a vida, os filhos que você tem, o emprego que você tem, o dinheiro que você tem, todas essas bênçãos, isso é que é vida com o ressuscitado, experimentar as bênçãos do Senhor, mesmo se você está doente, mesmo na sua doença, pode experimentar a presença do ressuscitado, a força que você tem, essa fé que você não perde também na doença, está na cama todo dia, não consegue levantar-se, mas você pode viver com o ressuscitado também na doença. Então, esta é a última expectativa, a oitava e última expectativa de Deus para conosco, poder viver com o ressuscitado. Ou a capacidade de viver com o ressuscitado. Quer dizer, identificar a presença de Deus na minha vida, mesmo na dor, mesmo na doença, mesmo nos problemas, mesmo na traição, mesmo na tristeza. Experimentar a presença permanente de Deus comigo. Então, isso é o que quer dizer vida com o ressuscitado. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, por hoje podemos ficar por aqui com estas 8 expectativas de Deus, extraídas a partir do significado do número 40, não é? Partindo dos textos onde digamos, o número 40 aparece na Bíblia, então tentamos, a partir daí, extrair as expectativas de Deus para conosco na quaresma. Então, muito obrigado pela atenção dispensada. Até a próxima, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia.